prova 2025.2, questão 76. A questão 76 traz um paciente, sexo masculino, 71 anos, aposentado, ex-trabalhador rural durante 35 anos, procura atendimento na UBS com dor lombar predominante no período noturno, associada à perda de peso há 15 dias. Apresenta dores em região cervical, ombros e joelhos, exacerbadas aos esforços físicos. Relata transplante hepático há 2 anos por câncer de fígado, fazendo uso regular de medicamento imunossupressor. Exame físico bom estado geral, eupneico, acianótico, afebril e normocorado. Ausculta cardíaca e respiratória sem alterações. Abdômen normotenso, indolora palpação sem visceromegalias. Extremidades aquecidas e perfundidas, sem edema, dorso, acentuada lordose lombar e dor à mobilização da coluna lombo-sacra. Avaliação neuromuscular, força muscular preservada, sensibilidade sem alterações e reflexos normais. Diante desse caso, qual é a conduta adequada respectivamente? Vou falar novamente aqui do pitch doc, que é aquela mnemotécnica aqui. Estão conseguindo ver, eu acredito que tá um tamanho bom, né? Aqui. O que é o pitch doc? Quando o paciente tem sinais de alarme, nós podemos lembrar dessa mnemotécnica aqui para verificar os sinais de alarme nas lombalgias, certo? Persistência, idade, trauma, tumor, infecção, e aqui é o tumor, infecção, déficit neurológico objetivo, osteoporose, síndrome da caldequina. E qual o fator de alarme que esse paciente, qual o sinal de alarme que o paciente apresenta? Tumor, história ou suspeita de neoplasia. Ou a questão diz que o paciente ele tem a história de ter tido câncer de fígado há 2 anos, inclusive precisou de um transplante hepático. Então, esse é uma lombalgia com sinal de alarme, em que nós vamos precisar solicitar algum exame de imagem, certo? Também, além disso, quando nós temos um paciente que ele tem histórico de câncer e ele está tendo tem um histórico de câncer, ele está tendo perda de peso, nós precisamos pensar que o câncer, vamos dizer assim, numa linguagem leiga, que o câncer pode ter voltado ou que o paciente pode estar apresentando também metástases. Então, vamos lá. Diante desse caso, qual é o exame e a conduta adequada respectivamente? A alternativa A, tomografia de abdômen com contraste, indicar fisioterapia. Não, gente, o paciente não tem nada que nos leve a suspeitar que ele esteja com uma patologia abdominal. Nesse caso, nós suspeitaríamos que ele esteja o quê? Inclusive com uma metástase nos ossos, porque a questão diz dores em região cervical, ombros e joelhos. Então, associada a essa dor lombar que ele está tendo, predominante no período noturno, mais a perda de peso, nós podemos pensar que o paciente esteja apresentando uma metástase nos ossos, certo? Então, a tomografia abdominal não vai ser usada nesse caso. Nós precisamos de um exame de imagem para avaliar o esqueleto axial do paciente. Alternativa B, cintilografia óssea, sim, prescrever anti-inflamatórios e repouso. Essa é a alternativa correta. A cintilografia óssea vai permitir avaliar então os ossos do paciente e verificar se ele está tendo uma metástase ou não, para avaliar se essa lombalgia ela é decorrente de uma metástase. Radiografia de coluna lombo-sacra não é radiografia, ela não é tão sensível para nós verificarmos se está tendo metástase. Ultrassom do aparelho urinário, não, porque esse paciente não está tendo nenhuma queixa urinária. A queixa dele é a lombalgia, certo? Então, questão 76, a alternativa correta, letra B. Questão 77. A equipe de uma UBS está preocupada com o
aumento de casos de hipertensão arterial entre adultos e jovens na comunidade. Então, decide realizar um estudo observacional para investigar se o sedentarismo está associado ao aumento do número, ao aumento do risco de hipertensão nessa população. Esse estudo observacional que foi usado é o chamado estudo de cohort, certo? Então, qual que é o objetivo do estudo? Verificar se o sedentarismo está associado ao aumento do risco de hipertensão nessa população. O estudo dividiu os participantes em 2 grupos, sedentários e não sedentários, e acompanhou esses 2 grupos por 12 meses, para observar o surgimento de novos casos de hipertensão. Ao final do estudo, é identificado o risco relativo de 0,6. Aí veja o comando, veja o que a questão pede. Nesse estudo, o valor de risco relativo permite inferir que... Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês. Aqui. Os valores de risco relativo. Quando o risco relativo for igual a 1, significa ausência de associação. Quando o risco relativo for maior a 1, significa fator de risco. E quando o risco relativo for menor a 1, significa fator de proteção, certo? Então, o risco relativo aqui dessa questão foi de 0,6, ou seja, está demonstrando que o sedentarismo é um fator protetor para o desenvolvimento de hipertensão. Parece estranho? Parece, só que aqui o que a questão pediu? A questão não pediu se faz sentido ou não. A questão pediu para nós avaliarmos esse valor de risco relativo, o que é que ele significa. Então, um risco relativo menor a 1 significa que é um fator protetor. Portanto, esse fator que é o sedentarismo, ele seria um fator protetor para o desenvolvimento de hipertensão, certo? Então, questão 77, alternativa correta, letra A. A letra B diz: a prevalência da doença pode ser avaliada sem possibilidade de associação de fator de risco? Errado, porque como eu disse, esse estudo observacional é um estudo de coorte. E o estudo de coorte, ele não avalia a prevalência, ele avalia a incidência, certo? Essa palavra aqui está errada. Sem possibilidade de associação dos fatores, errado. Esses fatores, eles podem sim ser associados, tá? Os sedentários têm maior risco de desenvolver hipertensão em comparação com os não sedentários? Não. Para ter um maior risco, para ser um fator de risco, o valor do risco relativo ele precisa ser maior a 1, certo? Então, alternativa C errada. O desenho do estudo em questão não permite usar o risco relativo para avaliar a associação entre as variáveis, errado, porque justamente nesses estudos observacionais, nesse estudo de coorte, o risco relativo justamente é uma das medidas que é mais usadas para avaliar a associação entre um fator de risco e uma enfermidade, ok? Então, é só vocês se lembrarem desses 3 números aqui do risco relativo. Igual a 1, sem ausência de associação, maior a 1, fator de risco, menor a 1, fator de proteção, certo? Questão 77, a alternativa correta, letra A. Então, vamos para a questão 78. Questão 78 traz um homem de 43 anos dependente de álcool há 23 anos. Teve queda da própria altura com fratura fechada da tíbia sem traumatismo cranioencefálico. Levado ao pronto-socorro, constata-se, além da fratura, nível de consciência e atenção flutuantes.
desorientação temporoespacial parcial, glicemia capilar de 45. Então, o paciente ele está com uma hipoglicemia e uma alteração do nível de consciência, certo? Prescreve-se imediatamente reposição de glicose e hidratação. Paciente evolui com melhora inicial do estado mental e piora nas horas seguintes, passando a apresentar confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, alteração ocular e ataxia. Então vamos lá. Lembrando que pacientes que fazem uso crônico de álcool, então pacientes alcoólatras, pacientes que são etilistas, eles têm deficiência da vitamina B12, têm deficiência de tiamina. O que é que nós precisamos fazer quando chega um paciente, então, que está alcoolizado? Isso vale para a vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando daqui a algum tempo. Como os pacientes etilistas eles têm deficiência de vitamina B12, então esse paciente também ele está com uma hipoglicemia, certo? A glicemia está no valor de 45. Existem duas coisas que nós precisamos então fazer nessa questão. Paciente etilista, deficiente de vitamina B12, nós precisamos então repor a vitamina B12, que é a tiamina. E o paciente que está com uma hipoglicemia, nós precisamos fazer a reposição de glicose, certo? Fazer um soro glicosado para esse paciente. Só que, qual dessas duas reposições nós faremos primeiro? Nós precisamos primeiro repor a tiamina, a vitamina B12, antes de repor a glicose. Por quê? Esse paciente etilista, ele já tem deficiência de vitamina B12. Se eu administrar o soro glicosado antes de corrigir a vitamina B12, antes de repor a vitamina B12, a glicose, ela aumenta o consumo da tiamina, aumenta o consumo de vitamina B12. E aí, o que é que vai acontecer? O paciente ele vai ter uma encefalopatia de Wernicke, que é o que o paciente teve. Então, a questão diz, o paciente estava com o nível de consciência alterado, atenção flutuante, desorientação, glicemia capilar 45. Prescreve-se imediatamente reposição de glicose e hidratação. Então, antes de repor a vitamina B12, foi administrado a glicose. O paciente teve uma melhora inicial e depois ele começou a apresentar confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, alteração ocular e ataxia. O que é isso? Encefalopatia de Wernicke. O que é a encefalopatia de Wernicke traz? Confusão mental, alteração ocular e ataxia. Essa tríade é da encefalopatia de Wernicke. O que é que deveria ter sido feito, então, nesse caso? Primeiro, vitamina B12, tiamina, e depois glicose, certo? Encontra-se então hidratado, glicemia capilar de 90 e eletrólitos dentro da faixa da normalidade. Então, a glicemia dele foi corrigida. O paciente não está mais com uma hipoglicemia, mas ele está com essa encefalopatia. Qual a origem da encefalopatia? A deficiência de vitamina B12. Como é que nós vamos tratar? Tiamina, que é a vitamina B12, solução injetável 100 mg, 5 ampolas diluídas em soro fisiológico. A alternativa correta, letra D. Certo? Então, relembrando, paciente etilista que chega na urgência, primeiro repõe a tiamina, que é a vitamina B12, depois você faz a glicose, certo? Depois você vai corrigir a glicemia do paciente. Por quê? Se fizer glicemia antes, a glicose consome a vitamina B12 que já está diminuída, que o paciente já tem esse déficit. Então, essa vitamina B12 que foi consumida pela glicose, essa deficiência da B12 vai gerar uma encefalopatia de Wernicke, certo? E nesse caso que o paciente já teve encefalopatia de Wernicke, vitamina B12 ou tiamina nele, tá bom? 78D. Questão 79. Posso fazer um comentário, doutora? Sim. Eu não sei se eu me confundi, eu penso que vitamina B12 era metilcobalamina e tiamina B1. Como?
Tiamina seria B1, vitamina B1, e B12 seria metilcobalamina, não seria isso? Não, tiamina e B12 é a mesma coisa. Tá É, certo. essa é a sua dúvida? Essa era a minha dúvida. Ah, tá. Tiamina e vitamina B12 é a mesma coisa. Eu falo os dois nomes porque pode aparecer os dois nomes, entende? É tiamina ou B12 porque significa a mesma coisa. Tá? Acho que foi esclarecido. Homem de 50 anos apresentou-se ao serviço de emergência após episódio de hematemese. Relata história de 3 meses de dor epigástrica, uma dor crônica, diarreia fétida, amarelada pastosa, com algumas gotas de gordura e perda de peso. Aqui eu já tenho o diagnóstico do paciente. Lembre dessa tríade: dor abdominal mais esteatorreia, que é diarreia com gota de gordura, mais perda de peso. O que é que isso significa? Pancreatite crônica. Então, pancreatite crônica é igual dor abdominal crônica, diarreia, esteatorreia, que é a diarreia com gotas de gordura, mais perda de peso. Isso é pancreatite crônica, certo? Lembra que eu sempre falo, reconhecer os padrões das questões. Histórico de ingestão de 500 ml de bebida alcoólica destilada por dia durante 15 anos. Aqui o paciente já tem também um fator de risco para ter essa pancreatite crônica, que é o fato dele consumir álcool de forma crônica. Exame físico: paciente emagrecido, IMC 17, temperatura 36,5, mucosas hipocoradas, hidratadas, ictéricas. Aparelho respiratório sem alterações. Aparelho cardiovascular com bulhas rítmicas e hiperfonéticas. Frequência cardíaca 87. Pressão arterial 120/80. Abdômen pouco distendido, com sensibilidade à palpação epigástrica e ruídos hidroaéreos normais. Os resultados dos testes laboratoriais, incluindo lipase sérica e teste de função hepática, estavam dentro dos limites normais. A tomografia computadorizada do abdômen mostrou extensa calcificação do pâncreas, sem evidência de edema pancreático ou presença de líquido peripancreático. A endoscopia digestiva alta revelou enantema de âncora. Então, vocês veem que é uma questão grande, porém, nas 3, 4 primeiras linhas nós já poderíamos saber o diagnóstico. Eu vou repetir: pancreatite crônica, dor abdominal, esteatorreia, mais perda de peso, certo? De acordo com o quadro clínico, exame físico e exames complementares, qual é a conduta mais adequada? Então, qual vai ser o tratamento dessa pancreatite crônica? Letra A: internação, jejum, hidratação venosa, analgésico? Não, por quê? Esse tratamento corresponde a qual? A pancreatite aguda. A pancreatite aguda que o paciente vai precisar fazer jejum. Na pancreatite crônica, o paciente não tem indicação de fazer jejum, certo? Letra A errada. Letra B: analgesia, estadiamento e avaliação para possível indicação cirúrgica? Errado, gente. Essa não é a primeira conduta. Esse paciente está com uma pancreatite crônica, ele não está com indicação de fazer uma cirurgia. Letra B errada. Letra C: internação, analgesia e colangiopatografia retrógrada endoscópica, que é a CEPRE. Não, esse paciente não tem cálculo. Para que eu vou fazer uma CEPRE? Na pancreatite crônica não tem indicação. A alternativa C errada. A alternativa D: interrupção da ingesta de álcool? Certo, porque eu disse que o álcool ele é um fator de risco para que o paciente desenvolva essa pancreatite crônica. Então, o paciente precisa eliminar esse fator de risco. Prescrição de analgésico, certo? E pancreatina, que é uma enzima pancreática que precisará ser feita a reposição. Então, questão 79 de pancreatite crônica.
A alternativa correta é a letra D. Questão 80. Menino de 3 anos é transportado pelo SAMU para um serviço de urgência, após ter apresentado náuseas e vômitos, evoluindo para confusão mental e um episódio de convulsão. Segundo os acompanhantes, foram encontradas nas proximidades do local onde a criança brincava diversas cartelas abertas de ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, do qual o avô faz uso contínuo. No momento do transporte, estava hidratado, sonolento e hiperventilando. O agente considerado eficaz para o tratamento imediato é: então, qual medicação que eu vou prescrever para um paciente que está com uma intoxicação por ácido acetil salicílico ou aspirina? É o carvão ativado. E já fazem, acho que 3 ou 4 edições que vem caindo, então, as intoxicações e qual medicação que será usado, certo? Então, vocês precisam saber. Eu deixei aqui aquele mnemônico que eu mandei no grupo também. Aqui não tem a aspirina, mas aí vocês peguem e, quando vocês forem anotar, agreguem ali embaixo, tá? Então, aqui tem o Obapo, tá? Que eu falei, parece bobo, mas na prova eu acertei a questão por causa disso. Porque aí você escreve, você vai relendo e aí você consegue associar, tá bom? Então, questão 80, alternativa correta, letra A. Questão 81. Paciente, 58 anos, trabalhador rural, encaminhado de ambulatório de dermatologia, com queixa de sangramento frequente em lesão pruriginosa em região palmar direita há 30 dias. Ao exame clínico, nota-se na região mencionada uma lesão com bordas irregulares hipercrômica em tons preto, cinza e castanho, medindo 12 milímetros em seu maior diâmetro. Considerando as características dessa lesão, qual é a principal hipótese diagnóstica? Então, um paciente que está com uma lesão na região plantar direita há 30 dias. Quais são as características dessa lesão? Bordas irregulares, hipercrômica e mede 12 milímetros. Eu trouxe aqui as características do melanoma, que é o que esse paciente apresenta. Para o melanoma, lembrar-se do ABCDE. A. Assimetria. B. Bordas irregulares. C. Cores variadas. Hipercromia, né? Letra D. Diâmetro maior que 5, 6 milímetros. E a letra E. Evolução do tamanho, cor e sangramento, certo? Então, esse paciente ele tem várias características e o que ele está apresentando é um melanoma, certo? Lembrar-se também, lembrem-se dessas imagens, porque a prova anterior, que é a que nós vamos corrigir semana que vem, 2025.1, a questão trouxe uma imagem, né? Mas ficou fácil porque aí a imagem do melanoma é bem característica, então ajudou a não ter dúvida da resposta. Questão 81, alternativa correta, letra D. Deixa eu tomar uma água aqui. Questão 82. A questão 82 traz uma adolescente de 14 anos que comparece à consulta acompanhada da mãe. Estão preocupadas porque, mesmo após 18 meses da menarca, que é a primeira menstruação, a adolescente ainda apresenta ciclos menstruais irregulares, que variam entre 35 a 90 dias, e sangramento que dura de 3 a 7 dias. A paciente nega fluxo intenso, dor pélvica significativa ou início da atividade sexual. Por que isso é importante? Primeiro, já falei isso. Quando vem uma paciente que está com a menstruação atrasada, a primeira coisa que nós pensamos é uma mulher em idade fértil e gravidez, certo? A questão aqui já trouxe e a menina não tem atividade sexual.
Então, essa irregularidade não é causa de gravidez. Apesar do quadro relatado, ela nega prejuízo de suas atividades. Ao exame físico, não foram encontradas alterações significativas. Qual é a conduta adequada nesse caso? Então, uma adolescente de 14 anos, que há 18 meses ela teve a sua menarca, que foi a primeira menstruação, e ela está com ciclos irregulares, certo? A informação é a seguinte: após a menarca, a regularização dos ciclos ela pode levar de 24 até 36 meses. Então, após a primeira menstruação, as meninas elas podem ter pode levar de 2 até 3 anos para que os ciclos se tornem regulares. Então, essa paciente ela não tem alteração alguma, certo? Está tudo certo. Então, ela ainda está dentro do período em que se é esperado que os ciclos eles sejam irregulares. E por que esses ciclos até 3 anos eles podem ser irregulares? Por conta que o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele ainda não está totalmente maduro. Então, como o eixo não está totalmente maduro, os ciclos acabam sendo irregulares, certo? Então, está dentro do esperado, nós não precisamos solicitar nenhum exame para essa paciente. Letra A, fazer uma histeroscopia diagnóstica? Não, por que nós não vamos fazer histeroscopia diagnóstica? Histeroscopia a gente faria num caso, por exemplo, em que nós estamos suspeitando de um pólipo. Essa paciente não precisa fazer exames. Dosar TSH, FSH, LH, estradiol e prolactina? Não. O diagnóstico dela é clínico, uma amenorreia devido a ciclos anovulatórios. E por que está acontecendo seria uma amenorreia secundária, né? Porque é uma paciente que já menstruou, que tem alguns meses que ela não menstrua. E qual a causa dos ciclos irregulares? O eixo que não está maduro. Letra C. Realizar ultrassonografia pélvica? Não. Letra D. Informar que a principal causa é a anovulação, não sendo necessário o exame complementar no momento. Essa é a alternativa correta. A paciente está tendo ciclos anovulatórios, por isso, então se a paciente não ovula, ela não vai menstruar, certo? Isso acontece porque o eixo não está maduro. Então, após a menarca, pode levar de 24 a 36 meses para que os ciclos eles fiquem regulares. Questão 82, alternativa certa D. Questão 83. Criança de 3 anos é trazida ao UBS com queixa de diarreia aquosa em grande volume, com aparência de água de arroz e um odor forte de peixe. Aqui eu já tenho meu diagnóstico. Quando as questões trouxerem uma diarreia em água de arroz, qual é a principal hipótese diagnóstica? Cólera, certo? A diarreia que a cólera causa tem essa característica de ser uma diarreia em água de arroz. A mãe relata que a criança está assim há 2 dias, mas no dia da consulta ficou prostrada, mal conseguia andar. Eles moram numa área de ocupação, sem saneamento básico nem água tratada. Relata também que outras crianças estão com quadro semelhante. Ao exame físico, desidratação grave, abdômen com peristaltismo presente, timpânico, indolor à palpação, sem visceromegalias. Considerando esse caso clínico, a principal hipótese diagnóstica a ser investigada é a cólera, certo? Diarreia em água de arroz é igual a cólera. Questão 83, letra A. Questão 84. Uma mulher idosa, 82 anos, com diagnóstico de câncer de pâncreas, foi levada pela filha para atendimento. Após a avaliação e realização de exames, o médico informa que o caso está fora de possibilidade terapêutica. A filha insiste na realização de um novo tratamento com um medicamento importado que ela viu na internet.
enquanto a paciente lúcida, capaz, discorda da utilização de intervenções experimentais. Então, uma mulher idosa, 82 anos, que tem câncer de pâncreas, a filha levou ela ao médico e o médico disse que o caso dela não tem mais uma possibilidade terapêutica, não tem mais tratamento. A filha que levou a mãe para consultar, ela disse que viu um tratamento novo com um medicamento importado da internet. Então, a filha quer que a mãe faça esse tratamento novo. E o que a paciente diz? Uma paciente lúcida e capaz discorda da utilização de intervenções experimentais. Então, a paciente, o quadro dela, ela não quer mais outras intervenções experimentais. O médico, ao concordar com a decisão da paciente, está resguardado pelo princípio bioético da autonomia. Eu trouxe os princípios bioéticos, que são: beneficência é você fazer o bem, não é o que a questão trouxe. Não maleficência é não causar mal ou danos. Justiça, igualdade e tratamento adequado para cada necessidade. E autonomia é você respeitar a liberdade de escolha. Esse é o correto. Então, o médico, ele decidiu, se o médico optar por decidir aquilo que essa mulher quer, qual é o princípio bioético implicado? A autonomia. Ele vai respeitar a decisão da paciente sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde. Questão 85. Essa foi anulada, tá? Porque, gente, a triagem, falou pra vocês, a triagem específica para transtorno do espectro autista, ela ocorre entre 18 e 24 meses, com o MCHAT. Aqui não teve nenhuma das alternativas que correspondeu a essa idade que é feita a triagem, certo? Por isso que foi anulado. Então, triagem para transtorno do espectro autista é feito entre 18 e 24 meses, ok? Questão número 86. Em uma UPA, uma mulher de 30 anos, negra, casada, refere vários episódios de dores nas pernas no último ano, às vezes com edema local, dores torácicas associadas à febre, coriza e tosse, apresentando melhora com paracetamol há uma semana. Relata fortes dores em membros inferiores, intensidade 8 de 10, sem radiação e dor na região lombar, fadiga, indisposição e edema doloroso em tornozelos sem melhora, com utilização de analgésicos há um dia. O pai faleceu aos 40 anos devido a um AVC. O exame físico: eupneica, febril, mucosas descoradas, icterícia, sem alterações nos sinais vitais, ausculta cardíaca com sopro sistólico, abdômen plano, sem visceromegalias, edema unilateral, sem empastamento em tornozelo esquerdo, associado a úlcera maleolar de 2 centímetros, com secreção purulenta e hiperemia nas bordas. Certo? Então, vamos lá. Só um minuto. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês para explicar essa patologia que é uma anemia. Então, vamos lá. A paciente aqui, vamos ver o exame de laboratório que ela trouxe. Hemoglobina, valor de hemoglobina está diminuída, 8. O que é que significa uma hemoglobina diminuída? A paciente ela está com uma anemia. O hematócrito também está diminuído, reticulócitos estão aumentados, certo? Já vou explicar o que é que significa, por que ocorre esse aumento desses reticulócitos. Leucócitos estão no limite, plaquetas, glicemia, tudo certo.
Aí o esfregaço apresentou drepanócitos, certo? Então, vamos lá. O que é que essa paciente tem, gente? Ela tem uma anemia falciforme. Quando você vê que a questão traz, o laboratório vai trazer uma anemia, ou seja, uma diminuição. O que é anemia? Uma diminuição da hemoglobina. Mais episódios de dores, dor torácica, dor nas pernas, tosse. Isso significa que a paciente ela tem uma anemia falciforme. A anemia, deixa eu colocar aqui a imagem para explicar. Aqui, essa imagem eu gostei muito dela. Aqui traz o indivíduo saudável, uma hemácia normal em que o fluxo sanguíneo ocorre normalmente. O que acontece com os indivíduos que têm uma anemia falciforme? A anemia falciforme vai causar uma mutação no formato da hemácia. A hemácia vai ficar com um formato de foice. Em que isso vai implicar? Essa hemácia com formato de foice, ela vai se aglomerar e causar obstrução do fluxo sanguíneo em diversos vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo, certo? O que essas hemácias aglomeradas, essas hemácias em formato de foice que estão aglomeradas, que estão obstruindo o fluxo sanguíneo causam? Elas causam síndromes vaso-oclusivas, certo? Vão causar. O que essas síndromes vaso-oclusivas levam? Levam que o paciente apresente dor, certo? Então, por isso que a questão aqui diz que é uma paciente com anemia e que tem episódios de dor. Quando a questão trouxer anemia, mas principalmente anemia associada a dor nas pernas, dores torácicas, lembre-se da anemia falciforme, ok? Então, essas hemácias, vocês vejam que ela está menos da metade do tamanho. Então, essas hemácias em formato de foice, elas são hemácias mais frágeis. Você vê que só lembrar da hemácia que você vai saber. São hemácias menores, são hemácias mais frágeis. Então, elas acabam que têm um tempo de vida menor. Esse tempo de vida menor que elas apresentam, qual que é o tempo de vida normal tempo de vida normal das hemácias? 120 dias. Essas hemácias em formato de foice, que são as hemácias da anemia falciforme, elas vão ter um tempo de vida muito menor. Como essas hemácias elas têm um tempo de vida menor, o que vai acontecer? Uma hemólise crônica. Por quê? A cada muito pouco tempo, essas hemácias estarão sendo destruídas. Então, essa hemólise crônica que vai levar com que a paciente tenha uma icterícia, que é o que trouxe aqui na questão. Então, por que a paciente está com icterícia? Porque são essas hemácias em formato de foice, que tem uma vida menor e que estão se destruindo a cada muito pouco tempo, porque elas vivem pouco tempo. Então, isso explica o aumento dos reticulócitos, porque as hemácias são frágeis, vivem pouco tempo, então isso vai levar a uma hemólise. Então, essas hemácias que vivem pouco tempo, que são hemácias frágeis, elas vão levar a uma anemia. A medula óssea, ela vai perceber essa hemólise, ela vai perceber essa anemia. E a medula óssea, ela vai aumentar a produção de novas hemácias. Então, a nossa medula óssea vê que tá tendo muita morte dessas hemácias, ela vai aumentar a produção de novas hemácias. E com a produção dessas novas hemácias que a medula está produzindo, ela vai liberar os reticulócitos, que são as hemácias jovens. Por isso que a anemia falciforme cursa com o aumento dos reticulócitos, certo? Então, como eu trouxe aqui a imagem, que essas hemácias em foice, elas vão se aglomerar e vão obstruir o fluxo sanguíneo, causando síndromes vaso-oclusivas. E essas síndromes vaso-oclusivas vão fazer com que o paciente tenha dores. As questões trazem principalmente dores nas pernas e dores torácicas, ok?
Então, o que são esses drepanócitos que trouxe aqui no esfregaço de sangue? São justamente as hemácias em formato de foice, ok? Qual é o exame que nós iremos utilizar para diagnosticar, para verificar a hemoglobina nesses pacientes com anemia falciforme? É a eletroforese de hemoglobina. Então, a presença de hemoglobina S na eletroforese de hemoglobina. Letra B. Identificação de hemácias falciforme na análise de gota espessa? Não. Quando que é usado gota espessa para fazer o diagnóstico de malária? Anemia falciforme é usado eletroforese de hemoglobina. Alternativa C. Predomínio de gama-globulina na eletroforese de proteínas plasmáticas? Não. Quando que é usada eletroforese de proteínas plasmáticas? Para fazer o diagnóstico, por exemplo, de mieloma múltiplo. Letra D. Observação de glóbulos vermelhos destruídos no esfregaço sanguíneo. No esfregaço sanguíneo, nós não vamos ver esses glóbulos vermelhos destruídos, certo? No esfregaço sanguíneo, o que será possível observar? A alteração morfológica de células, certo? O esfregaço sanguíneo você não consegue ver glóbulos vermelhos destruídos, mas sim alteração morfológica, alteração ali no formato, na forma das células. Então, lembrar aqui quando a questão trouxer paciente com anemia, mais quadros de dor, principalmente dores nas pernas, dores torácicas, lembrar da anemia falciforme, que as questões gostam muito de trazer pacientes jovens e inclusive crianças. Isso é comum as crianças também terem anemia falciforme, certo? Que é de origem genética. Então, e aí qual é o exame usado na anemia falciforme? É usada a eletroforese de hemoglobina. Questão 86A. A questão 87 ela foi anulada, certo? Questão 88. Homem de 61 anos comparece à consulta por queixa de lesão no pênis há 3 meses, a qual se desenvolveu após episódio de eritema, prurido e fissura local, sem melhora após uso de antibiótico há 3 dias. Como antecedentes pessoais, relata ter feito tratamento de HPV há 2 anos. Ao exame físico do pênis, tem odor fétido à retração prepucial, com má higienização local. Lesão com aspecto verrugoso na glande e presença de linfonodos inguinais bilaterais à palpação, indolores, arredondados e imóveis. Considerando o diagnóstico mais provável, qual é a conduta adequada? Então, vamos lá. Um homem de 61 anos que tem uma lesão no pênis há 3 meses, uma lesão crônica. E a questão também trouxe que o paciente apresenta má higiene local, que esse é o principal fator de risco para que o paciente tenha câncer nessa região. É a má higienização, o paciente que não lava na maneira como deve ser lavada, certo? Então, o paciente que tem suspeita desse câncer, o que é que nós precisamos fazer? Alternativa A, solicitar biópsia da lesão em glande peniana antes de iniciar tratamento específico, certo? Letra A é certa. Letra B, iniciar tratamento medicamentoso enquanto se aguarda exame sorológico para sífilis, hepatite e HIV. Não, gente, essa lesão que o paciente está apresentando não é decorrente a uma IST, porém é decorrente de um possível câncer que nós precisamos investigar. Letra C, orientar higienização genital? Sim. Uso de antibiótico oral associado a pomada tópica de corticoide? Não, o paciente está com câncer.
um possível câncer, ele não está com uma infecção. Inclusive, a questão já trouxe que o paciente usou antibiótico por 30 dias e não foi resolvido o quadro. Letra D. Orientar higienização genital? Sim. O uso de medicação tópica e tratamento da parceira sexual para evitar recidiva. Errado, o paciente, como eu disse, não tem uma IST. Possivelmente o paciente está com câncer de pênis e nós precisamos fazer a biópsia antes de iniciar um tratamento específico. Precisamos biopsiar a região para confirmar o nosso diagnóstico. E obviamente que nós também iremos orientar, né, que o paciente use preservativo. Não é por conta para não transmitir câncer, né, gente? Câncer não se transmite. Porém, é para que o paciente não tenha nenhuma IST. O preservativo ele sempre é recomendado. Que o paciente também tenha uma correta higiene uma correta higiene genital, certo? Mas nesse caso, a gente sempre tem que olhar assim, o que é que a questão está me trazendo? O paciente está com uma lesão crônica, estou suspeitando de câncer. O que é a coisa mais importante que eu preciso fazer agora? Biopsiar para então fazer um tratamento específico. 88A. Questão 89. Paciente de 21. Oi? Pode falar. Uma coisa importante que a questão traz é que o paciente, 2 anos atrás, ele teve HPV, né, que é um fator de risco elevado também para câncer do pênis, né, e má higiene, esses dois ali são muito importantes, que poderia levar a suspeita, apesar de que a mesma lesão que o paciente apresenta tem aspecto de HPV, mas tem que fazer a biópsia mesmo antes de qualquer tratamento. Exatamente. Obrigada. Então, vamos para a questão 89. Paciente de 28 anos, primigesta, teve infecção por Zika vírus com 12 semanas. A ultrassonografia morfológica, realizada com 23 semanas, revelou microcefalia, redução do diâmetro biparietal, leve aumento dos ventrículos laterais, calcificações subcorticais, redução do volume cerebral e lisencefalia. Diante desse resultado, a paciente ficou apreensiva e solicitou a interrupção da gestação. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, qual é a conduta adequada para esse caso? Então, isso aqui anotem porque cai. No Brasil, existem 3 casos onde é permitido que a paciente faça um aborto. É garantido pela lei que a paciente tem direito a realizar um aborto. Quais são esses 3 casos no Brasil? Quando é uma gestação decorrente de estupro, em primeiro lugar. Outro caso em que é permitido aborto para salvar a vida da gestante. Então, se é um caso onde a paciente está correndo risco de vida, é permitido que seja realizado um aborto. E o terceiro é um caso de anencefalia. E é aqui que algumas pessoas erraram, porque não leram muito bem no nervosismo, acaba que não é feita uma leitura com paciência, certo? Então, a questão aqui, a ultrassonografia revelou microcefalia. Microcefalia a paciente não tem direito a realizar o aborto. Vou repetir, quais são os 3 casos? Gestação decorrente de estupro, violência sexual, outro caso, para salvar a vida da gestante, e o terceiro caso é um caso que o feto, né, o bebê, ele tem anencefalia. Microcefalia não é a mesma coisa. Em microcefalia, não é possível que a gestante realize um aborto, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. O procedimento não poderá ser realizado, independente da idade gestacional. 89, letra B. Questão 90. Adolescente de 15 anos que reside com a mãe e com a avó em consulta de demanda espontânea com o médico de família e comunidade solicita orientações sobre anticoncepção
já que pretende iniciar a vida sexual. A paciente é levada pela avó, a qual não participa da consulta médica. Caso a avó e a mãe queiram saber informações sobre a consulta, o médico deve. Então, uma adolescente de 15 anos que consultou com um médico de família e pediu orientação sobre anticoncepção. Ela quer iniciar a vida sexual e pretende iniciar a utilização de anticoncepcionais. Nesse caso, se a mãe e a avó quiserem saber informações da consulta, qual deve ser a conduta do médico frente a isso? Já expliquei para vocês que a adolescente, embora sejam os pacientes menores de idade, eles têm direito ao sigilo médico nas consultas, certo? Não é um caso que nós iremos quebrar o sigilo médico, porque uma paciente que está com as suas faculdades mentais desenvolvidas, então ela tem direito então ela tomou essa decisão de iniciar a vida sexual, então ela vem e pede para o médico orientação sobre anticoncepção. O médico vai prescrever o anticoncepcional ali, qual for o indicado, e ele vai orientar também que a adolescente faça o uso do preservativo, porque já teve questão que trouxe isso, que o médico deve orientar o uso de preservativo, e o médico deve esclarecer que a paciente tem direito ao sigilo médico, e o médico não pode, nesse caso, contar para a mãe e para a avó qual foi ali o teor da consulta, certo? Então, a alternativa correta D, manter o sigilo médico, evitando o repasse das informações à mãe e à avó. Questão 91. Adolescente de 16 anos apresentou febre, odinofagia, cefaleia há 7 dias, com início após festa de aniversário de um amigo. Então, a festa de aniversário foi um local onde tinham muitas pessoas, um aglomerado de pessoas. Refere rouquidão e tosse seca persistente há 5 dias, com piora progressiva da tosse. Exame físico afebril, taquipneico com estertores finos bilateralmente. Apresenta a seguinte radiografia de tórax em PA, póstero anterior. Com base na história clínica e na radiografia, o agente etiológico mais provável é. Então, aqui mais uma questão de pneumonia atípica. Como que eu falei para vocês que é caracterizada a pneumonia atípica? Que ela vai ter um quadro respiratório subagudo, com tosse, uma febre baixa. Obviamente, se tratando de pneumonia, o paciente vai ter ataque apneia. Também a questão trouxe que o paciente ele tem rouquidão e também estertores finos bilateralmente. Qual que é um dos agentes causadores, né, da pneumonia atípica? O VSR, vírus sincicial respiratório. Os vírus aí que geralmente que causam, né, as pneumonias atípicas. E lembra que eu falei que a pneumonia atípica vai acontecer em crianças maiores e adolescentes. E aqui está a prova. A questão trouxe um adolescente com pneumonia atípica. Recém-nascida 10 dias é levada. Recém-nascida 10 dias é levada pelos pais à UBS. Mãe queixa-se de lesões na pele da filha, que apareceram há 3 dias. Nega febre, diarreia e vômitos associados. A bebê nasceu a termo e não houve intercorrência nos períodos gestacional e perinatal. Na inspeção foram observadas 3 vesículas e bolhas de paredes flácidas e não agrupadas, com conteúdo amarelado na região do abdômen e 2 lesões avermelhadas marrons numulares que a responsável afirmou serem bolhas que estouram. Qual é a infecção que é característica
e que a paciente vai apresentar vesículas e bolhas, e as mães referem que são bolhas que estouram, é o impetigo bolhoso, certo? Que é causado pelo Staphylococcus aureus. E qual que será o tratamento? Mupirocina tópica. Então, impetigo bolhoso, que vai ter vesículas e bolhas, e as mães podem referir que são bolhas que estouram, e o tratamento é com mupirocina tópico. 92A. Questão 93, mais uma questão de trauma. Paciente, 40 anos, vítima de atropelamento, havia 90 minutos, foi conduzido pelo SAMU, imobilizado com colar cervical, prancha rígida e imobilização pélvica. Durante a avaliação inicial, apresentava-se consciente e orientado, com queixa de dor abdominal e pélvica. Ao exame físico, observou-se estabilidade hemodinâmica, presença de hematoma perineal, desalinhamento da pelve, bem como uretrorragia e globo vesical palpável. Diante desse caso, qual é o procedimento indicado nesse momento? Então, o paciente que foi vítima de atropelamento a 90 minutos foi conduzido pelo SAMU. O paciente estava com estabilidade hemodinâmica, consciente, orientado. Ele está com um hematoma perineal. O que é que esse hematoma perineal indica? E também desalinhamento da pelve, que o paciente pode estar apresentando um trauma pélvico, um trauma urogenital. Sempre que a questão trouxer hematoma perineal, o paciente está com uma uretrorragia, jamais podemos passar sonda vesical. Um paciente com suspeita, ou mesmo que não tenha confirmação, mas seja suspeita de trauma urogenital, nós não podemos passar sonda vesical, porque pode estar aí piorando esse trauma que o paciente apresenta, certo? Laparotomia exploratória, não, gente, o paciente não tem indicação, tá estável hemodinamicamente, não tá com algum sinal de sangramento abdominal para que seja indicado uma laparotomia. C errada. Uretrocistoscopia, quase que não sai. Aqui, qual é o problema que o paciente está apresentando? O paciente está com um globo vesical palpável. A primeira coisa que eu preciso fazer é aliviar essa bexiga, é tirar a urina dessa bexiga. Então, como que eu vou fazer isso? É através de uma cistostomia, certo? Então, paciente que está com uma fratura pélvica, uretrorragia, ele está sugestivo de que está apresentando uma lesão uretral, está com um trauma pélvico, certo? Trauma urogenital. Então, não posso passar sonda vesical. E as questões gostam de trazer um paciente com globo vesical. Como que resolve? Cistostomia. 93A. 94. Paciente primigesta com 14 semanas de gestação chega à urgência apresentando sangramento vaginal leve a 1 dia, sem dor abdominal. Apresenta tipo sanguíneo ORH negativo, Cums indireto negativo. Não é possível saber o tipo sanguíneo do genitor. Durante o exame, não é detectado sinal de instabilidade hemodinâmica. Após a avaliação inicial, a ultrassonografia transvaginal revela a presença de embrião vivo e hematoma subcoriônico. Qual é a conduta mais adequada para essa paciente? Então, uma paciente RH negativo com Cums indireto negativo. O que esse Cums indireto negativo indica? Que é uma paciente que não está sensibilizada, certo? Quando essa paciente é RH negativo, Cums indireto negativo, sofre um sangramento, nós precisamos fazer o quê? Imunoglobulina D até 70, imunoglobulina anti-D,
e também acompanhar por 7 a 14 dias, que é o que traz aqui a alternativa B. Aqui. Então, é uma questão de incompatibilidade de RH, que é o quê? Quando a gestante, ela tem... acontece quando a mãe tem o sangue RH negativo e o bebê é RH positivo. Então, o corpo da mãe pode produzir anticorpos contra o sangue do bebê, o que causa complicações e pode acontecer complicações, inclusive, em outras gestações, né? Então, quando a mãe gestante com RH negativo, quando prescrever a imunoglobulina anti-D. Então, a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo. E aqui tem que é o caso dessa questão, né? Que a mãe é RH negativo, cúmulos indireto negativo. E não é possível, como é que é escrito? Que o tipo, não é possível saber o tipo sanguíneo do genitor. Então, aqui no caso, realizar imunoglobulina anti-D com 28 semanas. Porém, existem casos de emergência ou sangramento. Então, no caso aqui, essa mulher teve um sangramento, nós precisamos, deve ser realizado imunoglobulina anti-D de imediato em qualquer idade gestacional, certo? Então, questão 94, gabarito letra B. Questão 95, um tema muito comum. Criança de 4 anos, sem comorbidades, é levada pela mãe ao UBS com história de febre e cefaleia há 2 dias. É residente de áreas sem risco de malária. Há 2 anos, a criança apresentou um episódio de convulsão febril simples. Ao exame físico, apresenta temperatura 38,5 graus, com o restante do exame físico sem alterações. Diante desse caso, a conduta mais adequada é: então, uma criança de 4 anos que foi levada pela UBS porque teve história de febre e cefaleia há 2 dias. Vocês sabem que, principalmente em crianças pequenas, a febre é um fator de risco, então, para que a criança tenha uma convulsão febril, ok? É resistente em áreas sem risco de malária. Há 2 anos, a criança apresentou um episódio de convulsão febril simples. Porém, assim, um episódio de convulsão febril simples há 2 anos não é algo que vai determinar que novamente ela possa ter esse quadro de convulsão, tá? Diante temperatura 38 graus, 38,5 graus, com o restante do exame físico sem alterações. Diante desse caso, a conduta mais adequada é, vamos lá, a. Iniciar antibiótico terapia, visto que a criança apresenta doença febril muito grave. Não, gente. Aqui a criança está somente com uma febre. O que nós vamos fazer? Um antitérmico. Nós vamos liberar. A criança não precisa ficar internada, não precisa fazer laboratório nem exame de imagem. E nós vamos orientar os pais sobre o manejo no caso que a criança apresente uma convulsão. Como é que eles vão atuar, certo? Não tem indicação para que essa criança receba um antibiótico só pelo fato dela estar com uma febre, certo? Porque aqui a questão não trouxe se tem algum indicativo de ter infecção em outro local. A errada. Letra B. Administrar antitérmico, certo. Solicitar exames laboratoriais para a identificação da etiologia da febre. Errado, gente. Essa paciente ela não tem indicação para que seja feito o laboratório. A alternativa C. Administrar antitérmico, certo. O paciente está com febre. Liberar a criança para casa? Sim, não tem indicação de internação. Orientar os pais sobre o manejo em caso de convulsão, essa é a alternativa correta. Se essa criança tiver um episódio de convulsão, orientar o que os pais devem fazer. Encaminhar imediatamente ao hospital, não. E manter a criança em observação até a febre ceder, errado, considerando o risco de convulsão, não, gente. Essa criança ela não tem nenhum sinal de alarme e ela não tem nenhum foco infeccioso. Então, ela não tem indicação de encaminhamento para o hospital, certo?
95C. 96, um tema também muito comum. Homem, 60 anos, encaminhado ao ambulatório de atenção secundária, devido a queimação em região gástrica há 6 meses. Já realizou 2 ciclos de 30 dias de inibidor de bomba de próton, com melhora parcial e temporária da queixa. Apresenta perda de peso involuntária de 20% do peso, nos últimos 6 meses. Nega vômitos ou hematemese. Exame físico sem alterações relevantes. Quais são, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada para o caso? Então, um paciente que tem uma queixa de ter dispepsia e ele tem um sinal de alarme. Qual é o sinal de alarme que o paciente apresenta? Essa perda de peso involuntária. Aqui, ó. Sinais de alarme na doença do refluxo gastroesofágico. O que é que significa esses sinais de alarme? Quando o paciente tiver algum sinal de alarme, isso significa que eu preciso pedir uma endoscopia digestiva alta. Idade maior a 40, 50 anos, história familiar de câncer gastroesôfago gástrico, disfagia ou dinofagia, náuseas e vômitos recorrentes, anemia, sangramento gastrointestinal. Aí aqui a questão tanto pode trazer um sangramento vivo, mas o que elas mais trazem, as questões são fezes enegrecidas, que significa melena. E aqui o que é o fator de risco que o paciente tem? Perda de peso. Então, esse paciente, ele tem acho que eu falei fator de risco, não é? O paciente tem um sinal de alarme. Como esse paciente tem sinal de alarme, eu preciso solicitar qual exame? Endoscopia digestiva alta, porque esse paciente tem uma suspeita de ter câncer gástrico. Lembra que eu acho que eu já falei para vocês, que perda de peso, nós precisamos suspeitar, nos lembrar de câncer, de neoplasias, certo? E aqui tá a prova. O paciente estava com essa queimação na região epigástrica, mais o sinal de alarme que é a perda de peso. A principal hipótese diagnóstica, câncer gástrico. E endoscopia digestiva alta é o exame a ser solicitado. 97, tá quase acabando. Mais uma questão de anemia falciforme. 97. Menino de 10 anos com anemia falciforme, uma criança com anemia falciforme, foi trazida à UPA com quadro de febre a 48 horas, sintomas gripais. Durante a observação na unidade, evoluiu com dor torácica e queda na saturação de O2, 89% em ar ambiente. Ausculta pulmonar, diminuição discreta do murmúrio vesicular à esquerda, frequência cardíaca normal. A hipótese diagnóstica e a conduta inicial são respectivamente. Então, vamos lá. Um menino de 10 anos com anemia falciforme. O que é que ele está apresentando, que eu falei que as questões podem trazer? Paciente com anemia falciforme que está com dor torácica. Qual é a causa dessa dor torácica? É uma síndrome, é por conta de uma vasoclusão, certo? Que essa vasoclusão, ela está ocorrendo, nesse caso, nos pulmões. Então, o paciente está apresentando febre, tosse, dor torácica, também está ali com diminuição da saturação, certo? Então, isso é bem comum os pacientes que têm anemia falciforme cursarem, que é com o quê? A síndrome torácica aguda. Então, como que vai aparecer nas questões da síndrome torácica aguda? Febre, dor torácica, tosse, taquipneia, certo? Diminuição da saturação de oxigênio.
Então, o que nós fazemos com o paciente que tem síndrome torácica aguda? Internar sempre, mas analgesia com antibiótico terapia parenteral. Por quê? Uma das o que pode estar cursando também é que o paciente tenha uma infecção, certo? Então, por isso que também é algo que pode desencadear que o paciente tenha essa síndrome torácica aguda, certo? É uma origem infecciosa. Então, por isso que é administrado antibiótico terapia parenteral. Aqui a letra A é a correta. Letra C, síndrome torácica aguda, certo? Observação por 24 horas, errado. Paciente que tem síndrome torácica aguda, ele sempre será internado. Aí a letra B e a letra C trouxeram embolia pulmonar aguda. Por que eu não vou pensar em embolia pulmonar aguda? Lembre-se que quais são as duas grandes pistas que aparecem nas questões que o paciente tem embolia pulmonar aguda? A questão vai deixar bem claro, uma dispneia súbita, mais uma dor torácica à inspiração. Então, quando a questão quer nos levar a pensar quando a questão está falando de uma embolia pulmonar, dispneia súbita, mais dor torácica à inspiração, certo? Então, questão 97, letra A. Um paciente com anemia falciforme que está cursando com uma síndrome torácica aguda. Sempre vai ser internado, analgesia e antibiótico parenteral. 98. Homem de 69 anos, vítima de politrauma, internado há 9 dias. Apresenta quadro de dor anal, evacuação de fezes de consistência endurecida e presença de sangue vivo em pequena quantidade. Então, vamos para aí. O que isso significa? Então, esse paciente vítima de politrauma é internado há 9 dias. O que eu já vou pensar? Que o paciente ele está ali, de certa forma, restrito ao leito. O paciente não está com tanta mobilização. O paciente está ficando mais deitado ou sentado, certo? Essa é a questão disso. Evacuação de fezes com consistência endurecida. O que é que isso significa? Que o paciente, essas fezes endurecidas, estão levando que o paciente tenha essa dor, porque essas fezes duras, elas vão causar dor ao sair. E também está levando a sangue vivo uma pequena quantidade, certo? A admissão está hemodinamicamente estável, sem alteração neurológica, exame de imagem sem alteração, tarana, apresenta múltiplas escoriações no dorso e na região lombosacra. Consta o uso de analgesia com opioides durante o período de internação, ou seja, o paciente está usando opioides por 9 dias. Então, vocês sabem que os opioides, eles podem levar que o paciente tenha uma constipação. Então, qual que é o diagnóstico aqui? O paciente está com uma constipação induzida por opioides e está apresentando uma complicação, já que seria essa fissura anal. Por quê? As fezes endurecidas estão causando ali dores e sangramento ao serem expelidas, né? Considerando o caso apresentado, quais são os diagnósticos mais prováveis? Fecaloma, então o paciente estava com essa constipação e teve essa retenção do bolo fecal, e fissura anal, certo? Obstrução, então a alternativa A correta. Obstrução intestinal, não, porque se o paciente tivesse obstrução intestinal, o que ele apresentaria? Parada da eliminação de fezes e gases, né? Não eliminaria flatos, o paciente também teria vômito, certo? Então, a letra B errada. Letra C, fratura pélvica, não, por quê? O que a questão trouxe? Exame de imagem sem alterações. Então, as imagens estão normais, o paciente não tem fratura pélvica. Letra D, intussuscepção e obstrução. Obstrução, já falei que está errado. Intussuscepção é comum quem apresentar qual população?
a população pediátrica em tussocepção é comum que as crianças apresentem, não um paciente com 69 anos. Então, aqui o paciente tem uma constipação induzida pelo uso crônico de opioides e também uma fissura anal. 98A. 99. Mãe leva a filha de 13 anos e 15 dias à consulta em uma UBS. A filha demonstra preocupação, pois ainda não menstruou. Fato que já ocorreu com todas as suas amigas. No histórico consta telarca aos 10 anos. O que é telarca? Desenvolvimento das mamas. Relata que há uma semana começou com secreção vaginal transparente e sem odor. O que é que isso significa? É uma leucorreia fisiológica, certo? É um corrimento que não é um corrimento causado por uma infecção, que por vezes molhava a roupa íntima, informa não ter tido relações sexuais até o momento da consulta. Exame físico: IMC 18,5, estatura 1,58, pressão arterial 115/80, mamas M13, pelos pubianos P13, escala de Tanner. Então, a paciente ela tem caracteres sexuais secundários, certo? Presença de ímen íntegro com orifício anular. Ausência de nódulos inguinais. De acordo com a história clínica, qual é a conduta adequada? Então, vamos lá. Uma paciente que tem uma amenorreia primária. O que é a amenorreia primária? É a paciente que nunca menstruou. Paciente que não teve a menarca, certo? A partir de qual idade que nós vamos definir a menarca? Com caracteres, a menarca não, a partir de qual idade que nós vamos definir a amenorreia primária? Com caracteres sexuais, a paciente que não menstruou, então, após até os 16 anos, e sem caracteres sexuais até os 14 anos. E quando que eu vou investigar a amenorreia primária? Se a paciente não tem caracteres sexuais, eu vou investigar quando a paciente completar 13 anos de idade. Se a paciente tiver os caracteres sexuais, que é esse caso aqui, que a paciente tem mamas desenvolvidas, já passou pela telarca, e a paciente tem pelos pubianos, eu vou fazer a investigação com 15 anos. Então, essa paciente não teve a menarca, nunca menstruou, ela tem caracteres sexuais secundários ali, que são as mamas e os pelos, e ela tem 13 anos e 15 dias. Ela vai ser investigada? Não, por quê? Eu só vou investigar se ela não menstruar até os 15 anos. Então, essa paciente não tem nada de alterado. Até os 15 anos eu posso aguardar. Se ali com 15 anos não menstruou, aí sim eu vou iniciar essa investigação. Qual é a correta? A. Explicar a adolescente que apresenta desenvolvimento normal e que provavelmente terá sua menarca em breve, certo? Uma paciente com caracteres sexuais secundários, ela pode apresentar a menarca até os 16 anos de idade. Só então com 16 que a gente diz que nós iremos classificar como uma amenorreia primária. Antes disso, não. Antes disso, está normal e só vai investigar com 15 anos. Então, letra A. 100. Criança, 7 anos, chega ao UBS com múltiplas afetações de pele disseminadas em ambos os pés. As lesões são caracterizadas por pápulas arredondadas amareladas com ponto preto central. O que é isso? Tungíase ou o bicho de pé. Então, quando a questão trouxer, que é que ela trouxe a imagem, porém pode ser que não traga. Pápulas arredondadas, amareladas, com um ponto preto central. O que é que isso significa? Tungíase. O pai relata que cria porcos e que a menina está sempre brincando perto dos chiqueiros. Isso é um fator de risco, então, para que a paciente desenvolva tungíase.
quais são, respectivamente, o diagnóstico provável, o tratamento e a orientação? O que é que ela tem, então, como eu disse? Tungíase. O que é que nós vamos fazer na tungíase? É retirar o parasita, que é chamado de enucleação. Nós vamos prescrever tiabendazol, ou pode ser também a ivermectina. Nós vamos orientar o uso de calçados fechados, dizer para a criança, né, orientar o pai, que a criança brinque em outro local, que ela não entre em contato com o solo contaminado. E também nós vamos avaliar a vacinação antitetânica, como é que está, certo? Então, tungíase, retirada manual dos parasitas, que é a enucleação, seguida de tratamento tópico e sistêmico, orientação para uso de calçados, evitando área próxima aos chiqueiros, certo? Sem letra B.